No final do ano de 2018, o recém-governo eleito, o governo Bolsonaro, fez a proposta de tirar as universidades federais da alçada do Ministério da Educação e transferi-las para a alçada do Ministério de Ciência e Tecnologia. A ideia era que as universidades federais promoviam muito pouca pesquisa científica, pelo menos em comparação com as outras universidades do mundo, e uma forma de incentivar uma postura diferente das universidades, com foco mais em ciência do que em política, seria essa medida. Vamos transferi-las justamente para o Ministério que é sobre Ciência e Tecnologia. Assim, o Ministério da Educação cuidaria da educação básica, mas não cuidaria das universidades, e o Ministério da Ciência e Tecnologia cuidaria das universidades. Essa proposta é boa ou ruim? Eu não sei. Provavelmente você também não sabe. Inclusive porque nós não sabemos os detalhes de como isso iria se manifestar. Qual seria o plano exato para isso acontecer? Podia ser um completo fracasso, podia ser um completo sucesso, ou podia não mudar absolutamente nada. Mas uma coisa interessante é que na época não houve absolutamente nenhuma avaliação objetiva da proposta. Não houve nenhuma análise de cenários possíveis para apontar quais seriam os problemas, os desafios, as vantagens e desvantagens. Tudo o que houve na época foi um grande escarcéu. Foi um grande fingimento de escândalo. Oh meu Deus, que escândalo! O mundo vai acabar. Diversas pessoas nos sindicatos dos professores, no movimento estudantil e nas universidades de um modo geral, em resumo, um monte de gente falou sobre a medida como se fosse um completo absurdo que seria a destruição das universidades federais. Eu lembro que na época, um sindicalista, um professor e líder de um movimento de um sindicato de professores, levantou em tom de escândalo o fato de que o orçamento do Ministério da Educação é muito superior ao orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. E, portanto, quais seriam as consequências de transferir as universidades para um ministério com orçamento muito menor e que isso iria prejudicar as universidades porque elas iriam ficar sem dinheiro, etc. e tal. O que foi um argumento que ecoou bastante na plateia que ouviu aquilo. Nossa, verdade, olha só que absurdo que estão propondo. E é um argumento completamente absurdo, porque é um argumento que se baseia em não entender como é que funciona o orçamento de um ministério. O orçamento do Ministério da Educação não é grande porque dão dinheiro para ele e o ministério pode fazer o que quiser com ele. O orçamento do Ministério da Educação é grande justamente porque a folha de pagamento das universidades está listada sob o Ministério da Educação. Mas se as universidades forem transferidas para qualquer outro ministério, sei lá, vamos fazer aqui o Ministério da Unha Encravada e vamos transferir as universidades para o Ministério da Unha Encravada. O orçamento do Ministério da Unha Encravada vai englobar todo o orçamento e toda a folha de pagamento das universidades federais. Então, dia 1, orçamento do Ministério da Unha Encravada, R$0. Orçamento do Ministério da Educação, 79 quatrilhões de reais. Você transfere as universidades para o Ministério da Unha Encravada. Isso quer dizer que todo o orçamento relacionado às universidades federais, pelo menos o orçamento obrigatório, aquilo que tem a ver com folha de pagamento e com várias despesas obrigatórias, vai automaticamente ser transferido para o Ministério da Unha Encravada. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Por exemplo, volta e meia se discute a fusão de algum ministério ou a perda de status de ministério de alguma área. E automaticamente as pessoas acham que aquilo significa que nunca mais vai haver dinheiro para as coisas que aquele ministério trabalha, para as coisas com as quais aquele ministério trabalha. Então se acabar com o Ministério da Cultura e transformar o Ministério da Cultura numa secretaria dentro do Ministério da Educação, significa que nunca mais vai haver uma única política pública, nunca mais vai haver R$1 de orçamento para a cultura. Não, meu amigo. Significa que as políticas relacionadas à cultura vão estar alocadas no Ministério da Educação. Significa que o orçamento relacionado à cultura vai estar alocado no Ministério da Educação.
Da mesma maneira, atualmente nos Estados Unidos existe uma discussão sobre: será que nós precisamos de um Ministério da Educação? Nós deveríamos fechar o Ministério da Educação? Esta é uma discussão real acontecendo agora nos Estados Unidos. Qual a minha posição sobre o assunto? Nenhuma. Eu não tenho nenhuma posição sobre o assunto. Mas eu aposto que existe um monte de pessoas dentro das universidades brasileiras que, diante dessa mera questão, automaticamente se colocarão contra e vão dizer que isso seria a destruição da educação. Mas calma, o Ministério da Educação é uma divisão burocrática. O Ministério da Educação é uma forma de organização burocrática. Ele não é a educação. As políticas de educação já existiam antes da criação de um Ministério da Educação. As escolas, as universidades já existiam antes da criação de um Ministério da Educação. E é perfeitamente possível que elas continuem existindo sob outra forma de organização. Para vocês entenderem o que eu quero dizer. Na Universidade de São Paulo existe a faculdade chamada FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Essa é uma única faculdade que abrange vários cursos. Um curso de filosofia, vários cursos de ciências humanas, sociologia, antropologia, etc. E os cursos de letras. Todos eles estão sob o mesmo guarda-chuva, sob uma mesma organização. Já na Universidade Federal da Bahia, isso não existe. Existe uma faculdade de ciências humanas, de filosofia e ciências humanas, em um canto. E muito longe, do outro lado do campus, na verdade nem é o mesmo campus, existe o Instituto de Letras. Eles são dois órgãos diferentes. Se nós comparássemos com o Ministério, seria como se nós tivéssemos na UFBA um Ministério de Filosofia e Ciências Humanas e outro Ministério de Letras. Na USP existe um único Ministério só que abrange isso tudo. Isso quer dizer que na USP não existe curso de letras? Que não existem políticas? Que não existem professores? Não existem aulas de letras? Porque letras não é uma unidade diferente como é na UFBA? Isso quer dizer que na UFBA necessariamente os cursos de letras são muito superiores aos da USP porque existe uma instituição, existe um órgão separado? Não necessariamente. Provavelmente existem cursos dentro de cada uma, áreas, né, de letras em cada uma das duas instituições, das duas universidades, melhores e piores. E a mesma coisa com relação aos ministérios. Organizar uma área em 1, 2, 3 ou 4 ministérios não significa algo necessariamente superior ou mais eficiente ou sequer com mais orçamento disponível do que juntar essas áreas. É tudo uma questão de qual é a necessidade administrativa do momento. Pode ser que em determinados momentos seja mais eficiente desdobrar um Ministério da Educação em 2 ministérios. Aqui é o Ministério da Educação Superior, aqui é o Ministério da Educação Básica. Pode ser que em outros momentos seja mais eficiente juntá-los. Pode ser que talvez nem seja eficiente ter o Ministério da Educação. Isso não significa que a inexistência de políticas de educação. Significa que não é necessário um ministério para toda e qualquer política. Pensem bem, já existia universidade, já existiam escolas antes de haver Ministério da Educação. Alguma forma de organização educacional existia. Nos Estados Unidos, inclusive, a criação do Ministério da Educação é muito recente. Eu quero enfatizar que eu não estou defendendo nenhuma forma de organização nem outra. Nem que deveria haver o Ministério da Educação, nem que não deveria haver. Nem que deveria ser fundido educação e cultura, nem que não deveria ser fundido. Eu estou defendendo que você e as pessoas que discutem o assunto deveriam parar de falar bobagem, deveriam parar de falar besteira, deveriam parar de ter uma idolatria pela palavra ministério. Porque em muitos casos essa idolatria não é um amor real à educação, é apenas um amor a alguns pouquinhos carguinhos comissionados que vão dar dinheiro para indicados políticos. Isso é alguma coisa que pode acontecer. Às vezes desdobrar um ministério em vários, ou fundir vários ministérios em um, ou encerrar um ministério e pulverizar as atividades dele por vários órgãos, resulta em mais carguinhos comissionados para alguns amiguinhos dos reis não, dos políticos, ou menos carguinhos comissionados para os amiguinhos dos políticos. Não significa que você, aluno, vai ser necessariamente beneficiado ou prejudicado. Significa apenas que você vai pagar mais imposto.
Nesse vídeo ficamos por aqui. Eu agradeço ao apoio dos membros do canal. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se ou torne-se membro. Confira materiais didáticos adicionais lá no nosso Patreon. E se você tem interesse em questões de ensino de gramática, confira a nossa newsletter lá no Substack, Carta Linguística. Os links vão estar na descrição desse vídeo. Até a próxima e Deus abençoe vocês.